Olá, um tema que eu acho muito interessante, as pessoas falam bastante também, é a síndrome de burnout, né, que é aquele esgotamento relacionado ao ambiente de trabalho, à prática de trabalho. É interessante que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo, quando eu era criancinha, tinha um jogo que se chamava Burnout Paradise, que era sobre um jogo de carros, só que quando os carros se batiam, eles se destruíam em câmera lenta, detalhado, ficava aquela coisa pornográfica exagerada da destruição. Eu nunca nem joguei, mas eu lembro de falarem, e foi quando eu conheci o termo, acho que só por isso que eu nunca falei síndrome de Burnout, porque eu já conhecia a palavra do jogo. Mas o que tem a ver com carro, burnout? Quando você fala de burnout em carros, é o que em português a gente chama de borrachão, de fritada, que é quando o pneu ele fica girando, né, sem o carro sair do lugar ou pouco saindo do lugar e começa a fazer aquela fricção com o solo e a sair faísca, fumaça, às vezes até fogo. Se você está assistindo meu vídeo, eu acho muito improvável que você faça isso, mas acho que você consegue imaginar o que é. Parece não ter muita relação, e não tem mesmo, mas só é similar se você pensar que está tendo um desgaste aí desse material do carro, e é o burnout, quando a gente fala do termo, né, que foi criado para o adoecimento no trabalho, em 1974, ele sempre engloba esse desgaste físico ou mental, normalmente os dois, relacionado às práticas de atividades profissionais. A única coisa que mudou, desde quando o termo foi utilizado para falar de uma doença, lá nos anos 70, é que naquela época eles só tinham identificado isso nos primeiros estudos com profissionais da saúde e da educação, que são ambientes estressantes, né, a gente sabe. E hoje em dia já é reconhecido, é uma unanimidade, que o burnout ele pode acontecer em qualquer tipo de trabalho. Ele envolve as dimensões da realização profissional, do esgotamento emocional e da despersonalização, e colocam como pré-requisitos, né, na bibliografia que essa pessoa, para ela desenvolver o burnout, ela tem que ter as características de gostar lá minimamente do que ela está fazendo e de perfeccionismo. Eu, na minha prática, acho que perfeccionismo é uma palavra muito forte, eu não utilizaria. Já vi casos que só da pessoa ela se preocupar mesmo com o que ela faz, ela já pode desenvolver o burnout. Acho que perfeccionismo passa uma impressão meio imprecisa, eu não gosto do uso dessa palavra como pré-requisito de burnout. E por que eu acho essa doença interessante? Ela é muito comum. Eu já ouvia falar antes de eu começar, de eu me tornar psicólogo, e é muito recorrente no meu trabalho. Né? Algo que nunca está muito distante e fala muito sobre a nossa vida. E eu acho que uma coisa que a síndrome de burnout ela mostra é que quando você tem esses sinais, porque o que é o trabalho? Uma coisa inevitável que você precisa para sobreviver, para tirar os seus recursos. E o burnout ele mostra para as pessoas que não adianta você querer colocar outras coisas na frente do seu bem-estar, da sua saúde, que a saúde ela vem, ela se sobrepõe nas suas vontades. Eu já falei coisas similares aqui antes, mas ele mostra que não adianta você forçar, não adianta você estar colocando algo que te causa estresse, que te causa mal-estar à frente da sua saúde. A saúde ela vem vindo, essa necessidade ela dá sinais cada vez mais fortes. O burnout seria o fim, né, desses sinais. Como é que a gente identifica isso? A diferença entre você perceber que é burnout e outro quadro, quando a pessoa está com burnout, você percebe que ela só passa a ter os sintomas que poderiam ser de outro quadro, de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, mas ela só tem relacionado ao trabalho. Se ela não estiver trabalhando, ela não apresenta isso em outras situações de estresse, de frustração. Aí a gente consegue identificar isso. E eu acho que a mensagem que ele passa pra gente, como sociedade, como cultura, é que o nosso corpo mesmo, ele lembra a gente que a gente tem que priorizar o nosso bem-estar. Não adianta a gente querer priorizar produtividade, algum tipo de comprometimento. Ele lembra você que você não tem escolha nenhuma sobre isso. O comprometimento tem que ser com você mesmo. Isso me cativa tanto que quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Abraços e Beijinhos, eu coloquei esse tema, né? Que é logo no segundo capítulo já apresentado esse personagem, aqui meu livro para quem não conhece, né? Eu chamei de O Paraíso, porque se trata de um personagem Stanley que ele trabalha num lugar que é perfeito, todas as pessoas gostariam de estar lá, por isso a relação com o paraíso, mas toda a história dele é em torno dele estar adoecendo nesse ambiente que ele está, né? Identificado aí como paraíso, que é o lugar que ele trabalha. E é interessante que quando eu estava escrevendo eu ficava um pouco inseguro sobre esse personagem, porque por razões
relacionadas à história, ele estava muito distante do núcleo dos outros personagens, né? Ele não estava integrado. Eu pensava que isso podia causar um estranhamento no leitor, ter um personagem meio do nada, o que, que ele tem a ver até ele se integrar mesmo na história. E para minha surpresa, ele é o personagem que mais de uma vez, ele e a linha da história dele, mais de uma vez eu já vi as pessoas falando que é o preferido, elas gostaram muito dele. Muita gente me falou que o personagem favorito do livro era ele. Tanto pessoas que eu conheço pessoalmente, quanto que tiveram contato com o livro pela internet e me passaram esse relato. E para mim foi interessante, porque mostrou que realmente é algo que as pessoas identificam bastante, né? O que a gente pode tirar disso? A minha sugestão é sempre a mesma. Prioriza a sua saúde, né? Não tenta experimentar outra coisa que a experiência mostra que não vale muito a pena.